Vem cá, você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem multiplicar o seu dinheiro em criptomoedas, enquanto tem outras que perdem tudo? A diferença é relativamente sutil, mas ela é muito importante. Ela está na estrutura da carteira. E hoje eu vim te mostrar exatamente como você pode montar a sua carteira, seja com R$1.000, R$5.000 ou R$10.000. Ó, o mercado de cripto está num momento decisivo. A gente teve em 2024 o início dos ETFs spot nos Estados Unidos que trouxeram bilhões e bilhões de dólares para esse mercado. A gente tem instituições, empresas comprando cada vez mais bitcoins, como é o caso da MicroStrategy ou a Strategy agora do Michael Saylor, e a gente tem pela primeira vez na história um governo de uma grande potência econômica como os Estados Unidos sendo pró-cripto, seja na parte fiscal, seja na parte regulatória, por exemplo, com a nova SEC, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que tem uma direção completamente renovada e criando um ambiente muito mais positivo e propício para o avanço desse tipo de investimento. Mas no meio de tantas coisas acontecendo, o Bitcoin chegou pela primeira vez ao sonhado $100.000 e a gente tem um grande caminho de crescimento pela frente, existe um problema. A maioria das pessoas está montando as suas carteiras de uma maneira completamente errada. Eu tenho acompanhado esse mercado por 10 anos já e eu passei por vários ciclos completos de alta e baixa, já vi projetos explodirem 100 vezes ou mais e outros irem para zero. E além disso, já pude ajudar centenas de milhares de alunos a construírem suas carteiras que performaram muito acima da média do mercado. No Under Club, por exemplo, que é a minha comunidade fechada, eu tenho alunos que já duplicaram, triplicaram, multiplicaram por 10 seu patrimônio, em alguns casos, seguindo exatamente esse tipo de método que eu quero compartilhar hoje com você. Então, nesse vídeo, eu quero primeiro te mostrar o racional por trás de uma carteira vencedora e aqueles que eu acho que são os erros fatais que podem destruir seus resultados. Depois eu vou te mostrar alguns exemplos práticos de como você pode montar carteiras com diferentes valores: R$1.000, R$5.000 e R$10.000 ou mais. E no final eu quero te mostrar uma forma prática de você implementar tudo isso, mesmo que você estiver começando do zero, beleza? Só que antes da gente começar, quero te lembrar você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para você não perder nenhum tipo de conteúdo como esse, que toda vez que a gente publicar algo novo, chega lá para você como notificação. E também esmaga o like aí, porque além de ser uma forma de nos ajudar a crescer sempre o nosso canal, também é uma forma do YouTube saber que você gosta desse tipo de conteúdo e te mostrar mais como esse. Beleza? Vamos então para o que interessa. Primeira parte aqui eu quero te mostrar o racional de uma carteira vencedora. E antes da gente entrar nos exemplos práticos, a gente tem que entender essa ideia por trás de uma carteira que vai bem em muitos cenários e principalmente no médio a longo prazo. Para mim existem 3 princípios fundamentais que você tem que seguir. O primeiro princípio é você equilibrar a segurança da sua carteira e o potencial dela. Tem muita gente que acaba olhando só para o potencial, só indo para as coisas mais arriscadas e ignora esse equilíbrio, esse balanço de segurança da sua carteira. E lembra que eu te falei no começo do vídeo que muitas pessoas eu já vi perderem tudo nesse mercado porque elas cresceram olho demais, né? Elas foram muito só para o potencial, sem pensar nessa segurança da carteira, sem ter uma boa base. Uma carteira bem estruturada, ela tem que ter essa base sólida em ativos consolidados, como por exemplo o próprio Bitcoin ou ativos maiores, como Solana. E ela também tem que ter exposição a ativos com maior potencial de valorização. Estou falando das moedas, as altcoins menores. É como se você fosse construir uma casa. Você precisa ter as janelas, toda a decoração, mas sem a fundação sólida não adianta de nada. O segundo princípio é você ter uma diversificação inteligente, porque diversificar não significa você ter 30, 40, 50 criptomoedas diferentes. Significa você ter exposição a diferentes setores do mercado de cripto, como, por exemplo, DeFi, você pode ter RWAs, você pode ter primeiras e segundas camadas e por aí vai. Cada um desses setores tem os seus próprios ciclos e catalisadores. Então, não adianta você ter 30 meme coins, 30 moedas de Layer 1. Você tem que ter uma boa diversificação sim, mas olhando para setores e narrativas diferentes que se complementam. E aí vem para mim o terceiro princípio, que é a alocação proporcional ao risco. Essa é uma coisa que eu sempre coloco como premissa básica na minha carteira e nas carteiras que eu divulgo também para os meus seguidores e para os meus alunos mentorados. Quanto maior o risco de um ativo, menor deve ser proporcionalmente aí a sua alocação na carteira. É simples assim, Bitcoin, Solana, mesmo o Ethereum, eles são menos arriscados. Então eles podem ter alocações maiores. Por quê? Pensa que é um negócio que tende a variar menos de preço do que ativos muito especulativos. E não só isso, porque ativos maiores, como o próprio Bitcoin, podem passar por momentos ruins no mercado, podem ter quedas, mas por eles já serem mais estabelecidos, mais consolidados, eles tendem a se recuperar e voltar ali muito mais forte no próximo ciclo. Quando a gente está falando de ativos especulativos, são ativos que podem subir muito, também podem cair muito,
E como você tem como se fosse uma startup que nem tem produto ainda, só tem uma apresentação de PowerPoint com seus fundadores, ela tem um risco muito maior dela cair e não voltar. Então, quando você pensa em projetos novos, especulativos, eles devem estar na sua carteira, mas devem estar em alocações menores. E se você seguir esses 3 princípios, eu tenho certeza que você já está na frente de 90% dos investidores de cripto que simplesmente ignoram a base da carteira. Bom, antes de mostrar os exemplos práticos, eu quero te mostrar algumas coisas que você não deveria fazer em hipótese alguma, porque elas podem ser erros fatais que destroem completamente seus resultados. Pensa comigo, você entrou num cassino e você está fazendo algumas apostas, você está acumulando alguns rendimentos, né? Você está ganhando, e aí você chega lá no momento e fala assim, ó, vou dar all-in, vou colocar toda a grana que eu ganhei nas últimas tentativas aqui e vou por tudo ou nada. E aí você tem 50% de chance de ganhar, ou às vezes menos, e uma grande chance de perder. Quando você perde tudo, porque você apostou tudo, você saiu completamente do jogo. Você tinha até acumulado alguma coisa, mas você foi para o zero e não tem mais como recomeçar. Muitos dos erros que eu vejo no mercado são exatamente isso. Você tomar alguma decisão que te coloca um risco muito grande de sair do jogo. Mais importante do que ganhar sempre, do que estar certo sempre, é você sobreviver nesse mercado, porque os momentos ruins vão vir e se você conseguir sobreviver, você sai muito mais forte, com a carteira muito mais robusta para ganhar muita grana quando os momentos bons vêm. Então, o primeiro erro fatal que eu diria aqui para todo mundo é pulverização excessiva. Muitas pessoas acham que tem que ter 30, 40, 50 ativos na carteira, mas aí você acaba tendo valores muito pequenos em cada um deles e isso não é uma estratégia, isso é uma coleção de moedas. Então, eu digo para você que você foque em menos ativos com posições mais significativas. A gente vai falar sobre os tipos de carteira, eu vou te mostrar algumas alocações possíveis, mas com R$1.000, por exemplo, não faz sentido você ter mais do que 5 ativos, porque você vai ter muito pouco em cada um deles. Nesse caso, é melhor você ter uma alocação um pouco menor. E daí vem o segundo erro para mim, que é você diversificar também sem estudo nenhum. Tem um monte de gente que sai comprando ativos só porque alguém recomendou, porque viu no YouTube, porque está em alta. Você tem que ver o YouTube, você tem que ver o Instagram e tudo mais. Mas não adianta você olhar cegamente para aquele conteúdo e sair comprando qualquer coisa. Tem que ter um estudo ou alguém que fez esse estudo para você e você confia, tá? E não é só porque está subindo também que você deveria sair comprando. Então eu sempre falo para a galera, ó, estuda os fundamentos, entende o projeto que você está olhando, vê se faz sentido para você. E aí você tem que se lembrar, se você não sabe por que você está comprando, você também não vai saber quando você deve vender. E aí me leva também ao terceiro ponto, terceiro erro, que é o Fear of Missing Out, ou medo de perder o bonde, que a gente chama de FOMO. Você não deveria comprar um ativo só porque ele está subindo. Muitas vezes quando você vê isso, você fica sabendo de um pump, né, uma subida de preço, já é tarde demais. Então, você tem que ter a disciplina e a paciência para esperar o momento certo, mas lembrar do ponto anterior, de estudar, senão você vai comprar sem saber e não vai saber também a hora de vender. Quarto erro que você tem que tomar muito cuidado também é a falta da estratégia de saída. Você tem que definir antecipadamente quais seriam as condições, os gatilhos, que você vai usar para realizar os seus lucros ou cortar suas perdas. Se você não tem uma estratégia de saída, você vai estar à mercê das suas emoções e aí eu posso te dizer, elas são péssimas conselheiras quando se trata de investimentos. Você não pode tomar decisões por emoção, tem que ser por fundamentos, por dados, por fatos. Quinto erro aqui, você ignorar o Bitcoin. Isso é uma coisa que eu canso de falar e eu canso de ver pessoas errando. Não importa qual seja o seu perfil, o Bitcoin ele tem que ser a base da sua carteira de criptomoedas se você quer uma carteira boa e diversificada. Ele é o ativo mais consolidado e, consequentemente, com menor risco relativo. Então, mesmo os maiores críticos do Bitcoin, eles reconhecem a sua importância como reserva de valor digital. E essa é uma característica do Bitcoin. Você não pode desconsiderá-lo da sua carteira. Se você tiver em mente esses 5 pontos que eu falei, e inclusive os 3 princípios também, você já elimina a maioria dos problemas que fazem as pessoas perder dinheiro nesse mercado. E aí, sabendo disso, a gente pode passar aqui para os exemplos de carteira que eu separei para te mostrar como você poderia, na prática, montar uma carteira de cripto com R$1.000, R$5.000, e R$10.000 para mais. O que eu fiz aqui foi tentar mostrar alguns exemplos que sirvam para, independentemente de quando você assistir esse vídeo, são a minha forma de pensar em estrutura de carteira, como coloco na minha própria carteira, que eu tenho lá desde 2016, uma carteira que já subiu mais de 100 vezes, e é esse princípio, esse racional de estruturação que eu trago para todos os membros do Under Club, meus mentorados, todo mundo que me acompanha. Então presta atenção no que eu vou te mostrar, porque mais importante do que só os ativos que estão ali é o racional. Porque o mercado é dinâmico, novos ativos vão surgir, alguns ativos podem não fazer mais sentido, mas se você conseguir seguir essa estratégia, essa estrutura de carteira, você está muito já na frente da maioria dos investidores. Então vamos começar aqui com o cenário de quem tem R$1.000 para investir. Esse é um valor que muita gente começa, né, porque é o que tem disponível ali, né, ou até R$1.000,
E a boa notícia é que já dá para você fazer muita coisa. Eu separei alguns perfis aqui para te explicar o que você pode fazer. Se você for um cara mais conservador, mais pé no chão, às vezes está começando, e você pode começar conservador e depois ser mais arrojado, eu diria para você que você deveria, por exemplo, ter de 70% a 80% em Bitcoin, então, por exemplo, de 700 a 800 reais, que é a maior parte, e 20% a 30% em Solana, 200 a 300 reais. Então, aqui eu estou falando de uma carteira de 2 ativos, bem pé no chão, para começar. Simples assim, preto no branco, não tem muito segredo. Por quê? Porque esses ativos são mais consolidados e com menos risco relativo. Você não é uma carteira para você ficar rico da noite para o dia, mas também você não vai perder tudo de uma vez. É uma forma conservadora de você começar. Bom, daí se você virar para mim e falar assim, não, Bazan, conservador eu também não sou, vou mais para moderado. Aí eu te diria que você pode reduzir a parcela de Bitcoin na sua carteira, ele mantém ainda esse perfil de ser a base, então eu diria 60% em Bitcoin, 600 reais, 20% poderia estar num ativo mais consolidado, como a Solana, 200 reais, e os 20% que sobrarem, aí você dá aquela apimentada com outras altcoins, né, altcoins, moedas alternativas ao Bitcoin, uma, duas de grande capitalização. Então, estou falando de você colocar ali 200 reais nessas altcoins. Se você fizer isso, você ainda está com uma carteira que, como eu falei, é moderada, porque você não está indo para o máximo do risco, mas já tem mais risco e mais diversificação do que a carteira conservadora. Então, você já tem aquela diversificação com uma base bastante sólida. E se você for um perfil agressivo, não, quero tomar mais risco, mas eu ainda tenho um capital mais limitado lá dos R$1.000, eu falaria algo como 40% Bitcoin, 400 reais, 20% em Solana, né, então um segundo ativo ali para dar essa base, mas com potencial maior do que o do Bitcoin, 200 reais, e 40%, né, quase metade da carteira, você vai diversificar em altcoins promissoras. Por exemplo, 2 a 3 altcoins ali, que você pode até 4, que você possa diversificar esses 400 reais. Então, por exemplo, tem uma moeda que eu gosto muito no momento que eu gravo esse vídeo, que é a Pendle. Eu poderia pegar ela, uma moeda muito menor do que Solana, do que Bitcoin, e ser uma dessas altcoins promissoras, então eu estou apimentando a minha carteira e estou colocando pelo menos 100 reais nela. Eu não gosto quando você fica com menos de 50, 30 reais num certo ativo. Se chegar nesse caso, é melhor condensar e ter menos moedas na carteira, mas ter boas moedas, bons projetos, boas criptomoedas que possam, de fato, ganhar espaço ao longo do tempo, tração, usuários, resultados e possam se converter em valorização na sua carteira. Agora, um ponto importante. Com R$1.000, como eu te falei, eu não recomendo que você tenha mais do que 5 ativos no total, né? Ou mais do que 6, 7 ativos, por quê? Se você começar a dividir demais, você vai acabar com posições muito pequenas, tá? Então é isso que eu acabei de falar para você. Olha para o valor absoluto que você tiver em cada um desses ativos e vê se não está ficando pequeno demais. Porque, pô, tem R$10 no ativo. Se subir 1000% não vai fazer tanta diferença. Então tenta concentrar em ativos de grande convicção. Agora, você fala para mim, não, Bazan, eu tenho um pouco mais, consegui juntar R$5.000. Às vezes você até começou com os 1.000 lá, mas hoje você tem 5.000 para investir. Aqui você já tem mais flexibilidade para diversificar e até para fazer algumas apostas mais arriscadas. Então, se fosse lá do perfil conservador, vamos começar lá com 70% em Bitcoin, daria R$3.500 nesse caso, 20% na Solana, para você ter essa base da carteira também, então R$1.000. E aí os 10% que sobrou, lembrando, você é conservador, 2 a 3 altcoins de grande capitalização, beleza? Então você vai ver que o conservador aqui é mais ou menos o moderado do R$1.000. Por quê? Agora você tem mais capital e te permite diversificar já mais. Você consegue ainda manter um risco bacana, mais conservador, mas já colocar alguma altcoin para diversificar sua carteira. Porque como você tem R$5.000, já dá para ter mais posições do que naquela carteira menor. Se for para um perfil moderado, eu falaria, por exemplo, algo de metade ou 55% em Bitcoin, 2.750, 20% em Solana, vou manter aqui, mas o que a gente está ganhando de espaço, a gente vai diversificar aqui em 20% de 3 a 4 altcoins de média capitalização, tá bom? Então você vai pegar as altcoins que estão ali no top 50, né, ou no top 30, então são altcoins que não são as maiores do top 10, mas também não são as micromoedas. E aí você pega 5%, R$250 do que sobrar, aí sai para as apostas especulativas. Ou seja, por ter seus R$5.000, você já consegue diversificar ali em mais ativos. Então vamos fazer a conta. Bitcoin, Solana, 3 a 4 altcoins dá 6 e mais 5% em apostas especulativas, talvez 7, 8 ativos você vai ter na sua carteira, no máximo 10, tá? Aqui você está sendo um perfil moderado, que é só 5% em apostas especulativas, mas já consegue ter uns 10 ativos na carteira. Seria mais ou menos isso que eu sugeriria nesse caso. E já para o perfil agressivo, você vai conseguir diversificar um pouco mais e tomar mais risco. Então, por exemplo, você poderia ir para 40% de Bitcoin, R$2.000, 25% de Solana, 1.250, 25%, 4 a 5 altcoins de média capitalização também, algo aí no top 50, top 30, e os 10%,
R$500 aí que sobrar na carteira de 5 mil, você vai para as apostas especulativas. Então aqui a gente está aumentando o percentual de altcoins, inclusive das apostas especulativas, e aí eu estou falando de ativos que, por exemplo, tenham menos de 100 ou 200 milhões de market cap, ativos bem pequenos ainda, que possam se valorizar bastante. Aqui, o que são apostas especulativas? Vai desde meme coins, se você quiser tomar esse risco, ser mega arrojado, até ativos que ainda não ganharam a atenção do mercado, mas tem mais fundamentos. Pendle, que eu falei mais cedo, é um dos exemplos que a gente colocou em carteira lá atrás como uma dessas apostas. A gente comprou Pendle quando ela custava 37 centavos de dólar, ela tinha 37 milhões mais ou menos de valor de mercado, muito pequena, era bem especulativo porque era uma aposta numa promessa que não era concretizada, e ela subiu até 7 dólares mais para frente, e chegou a ser uma moeda já de média capitalização. Aqui a gente pegou praticamente 20 vezes de valorização. E aí vamos supor que você tinha esses R$500 alocados, e você pegou 20 vezes de multiplicação, então 500 vezes 2 mil, vezes 10, 10 mil. Você estava com 5 mil na sua carteira, sendo R$500 em aposta especulativa, e os 5 mil virou 10 mil, e aí tinha mais 4.500 aqui que nem valorizou, por exemplo. Você saiu de 5 mil para quase 15 mil reais. Você multiplicou por 3 a sua carteira por uma aposta especulativa que deu certo ali. É claro, né, que eu tenho que deixar sempre muito explícito aqui, que não é garantido que vai dar retorno, mercado especulativo, mercado de alto risco, mas eu estou te mostrando o poder de valorização que tem uma aposta mesmo que pequena, mas bem feita na sua carteira, tá? Então, com 5 mil reais, você já pode separar essa pequena parte da sua carteira para essas apostas mais arriscadas, mas com potencial de retorno maior também, pode incluir tokens de projetos novos, aí, às vezes que está no mercado há menos tempo. Agora, terceiro caso aqui, você tem uma carteira já com 10 mil reais ou mais do que isso. Para mim, eu coloco esse 10 mil reais como baliza, porque para mim é um valor a partir do qual você já consegue diversificar bem mais. É claro, se você tiver 100 mil reais, 200 mil reais para mais, aí você já entra num outro cenário, até você pode entrar em contato com a gente aqui, que você pode ser um perfil perfeito para nossa mentoria, onde a gente vai analisar mais no detalhe como que funciona a sua carteira. Mas eu explico mais sobre isso no final. Então, com 10 mil reais ou mais, você já pode montar uma carteira bem diversificada e também sofisticada. Então, se você fosse conservador, eu falaria para você colocar ali 70% mais ou menos em Bitcoin, cerca de 7 mil reais, 15% em Solana, R$1.500, e aí sobram mais 15%. Como que eu faria se eu fosse conservador com uma carteira maior? Você tem um pouco mais de margem de manobra aqui. 5% eu colocaria 3 a 5 altcoins de grande capitalização, então ali o seu top 10, top 15, por ser uma carteira de maior valor em reais, mesmo que seja uma fatia pequena percentualmente, dá um valor bacana para você investir. E eu reservaria 10% em stablecoins, em caixa, porque você deixa isso para algumas oportunidades. Quer dizer que no momento de recuo do mercado, no momento que surge uma oportunidade barata, você pode aproveitar esses R$1.000 ou 10% para fazer essas compras e melhorar seu preço médio. Lembra que você está sendo conservador, então você está sendo um pouco mais pé no freio aqui. Se você quiser ser mais moderado, aí eu iria para metade da carteira em Bitcoin, então 50% ou 5 mil reais. A outra metade vai para as altas, 20% em Solana, 2 mil reais, 20% em 4, 5, 6 altcoins de média capitalização, então lembrando ali top 30, então daria seus 2 mil reais, e os 10% que sobraram, agora não é caixa como no conservador, são as apostas mais especulativas. Então só 1/10 da sua carteira vai para essas apostas especulativas, mas você já tem 40% em outras altcoins também para você diversificar. Se você for o cara mais agressivo, carteira maior, aí como que você pode fazer? 30% em Bitcoin, dá 3 mil reais, 15% em Solana, 1.500, e 40% aí para 5, 10 altcoins diversificadas, 15% para apostas mais especulativas. Então, no fundo, a gente está só mudando o tamanho das caixinhas que vai para cada tipo de ativo de acordo com quanto de dinheiro você tem e com o seu apetite a risco. Agora, a gente vai ter momentos no mercado em que o mercado está muito eufórico. E aí você naturalmente vai ser mais agressivo. Em momentos do mercado, que o mercado vai estar um pouco mais temeroso e você naturalmente vai ser mais conservador. Então, você pode transitar entre o conservador, moderado e arrojado, a depender do momento do mercado, se faz sentido você ter mais proteção, mais base, que é o Bitcoin, ou até mesmo stablecoins, ou se vai ser mais arrojado. Então você pode usar isso para balizar a sua carteira de acordo com o apetite que o próprio mercado está te dizendo que tem pela especulação, né, e pela renda variável aqui. E só voltando, né, se você tem esse valor aí 10 mil reais ou mais, você já pode implementar estratégias também mais complexas, como diversificação por setor, como eu falei lá no começo, estratégias até de renda passiva, se você quiser fazer algum tipo de coisa em DeFi e manter uma reserva de oportunidade em stablecoins para aproveitar as quedas do mercado. Agora, você deve estar se perguntando como é que você implementa isso na prática, e aí eu trouxe a resposta aqui para você.
Agora que você já sabe como você pode estruturar a sua carteira, eu quero te mostrar como você pode fazer isso na prática. Para quem está começando com até R$1.000, tá? Eu falei para você lá no começo que você vai diversificar em menos ativos e tem que ser um pouco mais prático. Assim, ó, vamos direto ao ponto. Nesse caso, você pode seguir aquilo que eu te falei, ou o que eu acho que é a forma mais simples e eficiente é você usar uma ferramenta de portfólio inteligente, que é como se fosse um robô de investimento que eu criei lá na OKEx, que é a nossa corretora parceira, e eu já falei várias vezes sobre isso aqui no nosso canal, e inclusive eu criei um portfólio inteligente que você pode seguir com um clique. Essa é uma carteira que já está ali com uma certa alocação, você só define o quanto você quer investir, dá um clique e ele faz todo o trabalho de separar essa grana entre os ativos e fazer todo o rebalanceamento para você. Tá? Esse bot ele aloca automaticamente seu capital, ele vai seguir essa estratégia equilibrada que a gente definiu por aqui, com um foco aí em Bitcoin e outras moedas um pouco mais bem posicionadas, mas ele também vai ter uma exposição em algumas altcoins. O legal disso é que ele faz tudo de forma super prática e automatizada, então você só tem que dar a entrada lá e você escolhe quando você for sair, mas todo esse rebalanceamento, todo o ajuste das posições é feito automaticamente, mantendo as proporções que eu defini ali como uma carteira ideal, tá? Se você quiser acessar isso, não tem custo nenhum para você, é só você tocar no link que está aqui embaixo na descrição, você vai poder abrir uma conta gratuita lá na OKEx, leva menos de 5 minutinhos, e aí você pode copiar esse bot com um único clique, tá? Você pode começar com valores a partir de R$100, então se você tiver 1.000, tá perfeito, já dá para começar muito bem. Agora, se você tiver mais do que R$1.000, se você tem mais capital e você está buscando resultados realmente diferenciados, aí o bot vai ser pouco para você. Você pode diversificar em mais ativos e ativos também mais fora do radar. Nesse caso, eu recomendo muito que você conheça a minha comunidade fechada de investidores, que é o Under Club, tá? Porque lá no Under Club você tem acesso às carteiras recomendadas, porque a gente fica ali de olho e monta carteiras, portfólios para você seguir para diferentes perfis e valores de investimento e atualizados semanalmente. Você vai ter alertas de compra e venda, então sempre que a gente tiver alguma novidade, olha, compra isso, vende isso, a gente envia diretamente para o grupo ali do Telegram, que só os membros podem participar. Você tem análises detalhadas dos melhores projetos do mercado e, como eu falei, tem esse canal do Telegram que não só tem os alertas, os insights, mas também a gente faz um tira-dúvidas ali diretamente com a equipe, tá bom? A gente tem atualizações semanais, que são vídeos que saem toda quarta-feira sobre o mercado, as melhores oportunidades, além de uma série de tutoriais, guias e outros bônus que a gente preparou para quem faz parte do Under Club. Os nossos membros aqui, eles têm conseguido vários resultados impressionantes, mesmo em momentos mais desafiadores no mercado. A gente tem casos de pessoas que começaram com valores super baixos, às vezes com R$5.000, e hoje já tem carteiras de mais de 50 mil. Como eu te falei, tem os mais variados casos, hoje são 8 mil pessoas que acompanham a gente no Under Club, e principalmente se você está comprometido com médio e longo prazo, sua chance de retorno, de lucro é muito alta. O link para você conhecer o Under Club também está aqui na descrição, é só você olhar aqui e acessar que está tudo bem explicadinho. Mas só lembrando, se você está vendo esse vídeo, a gente tem vagas limitadas, a gente não fica abrindo isso a todo momento, mas a gente deixou uma condição especial para quem quiser participar com a gente do Under Club por meio desse vídeo. Beleza? Então, galera, como você viu, não tem uma forma mágica para montar uma carteira de criptomoedas, tem muito trabalho, muito suor, e por isso que a gente também coloca isso lá no Under Club como uma forma de te mostrar tudo que a gente trabalha e estuda aqui de forma prática. Tudo que você for fazer em carteira aqui vai depender do seu capital disponível, do seu perfil de risco, dos seus objetivos. E o mais importante é você ser consciente das escolhas que você faz e não investir mais do que você pode perder. Tem que ser controlado porque é um mercado de risco. Lembra que o mercado de cripto é volátil, mas com a estratégia certa, essa volatilidade já pode trabalhar ao seu favor e não contra você. E se você curtiu esse vídeo, foi bom para você, deixa seu like aqui, esmaga o botão do joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você não perde nenhum vídeo que a gente compartilhar aqui, tá? Manda também para aquele seu amigo, uma pessoa que você sabe que pode se beneficiar desse tipo de estratégia. Não se esqueça de conferir os links aqui embaixo na descrição, seja para você começar com um bot de portfólio da OKEx ou para você conhecer o Under Club. Eu sou o Vinícius Bazan do Underblock e a gente se vê num próximo vídeo.